do culto neste momento. Quero convidá-los, irmãos, a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, para lermos do verso 12 até o verso de número 16. Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 16. Paramos aí antes, da nossa viagem de férias, no capítulo 3, onde nós meditamos do verso 1 ao verso 11. E hoje nós vamos retomar aí as nossas meditações sobre Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao verso de número 16. Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 16. Preste atenção na leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus de toda graça e misericórdia, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor nessa noite, depois de ter adorado, de ter entregue ao Senhor o nosso louvor e a nossa gratidão, na forma dos nossos louvores, na forma dos nossos dízimos e ofertas, das nossas orações. Aqui estamos nós diante da Tua palavra, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor dê entendimento ao nosso coração, a fim de que a Tua vontade, ó Deus, seja aplicada à nossa mente e ao nosso coração, a fim de que cresçamos para a glória do Teu santo nome. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Eu gosto muito de biografias, não só das biografias ditas religiosas, mas eu sempre gosto de ler a respeito da vida das pessoas. Mas diferente daqueles que gostam de biografias, eu sempre vejo pessoas que são atraídas pelas biografias de sucesso. Elas gostam de ler a respeito do sucesso de outras pessoas para saber o segredo do sucesso. A minha curiosidade biográfica não passa por essa necessidade de saber o sucesso, não. Mas eu me lembro de uma história, para ilustrar essa curiosidade que a gente tem do sucesso da vida dos outros. Dr. Warren Wiersbe é um comentarista bíblico americano. Ele diz que muitos anos atrás, quando ele era jovem, ele participou de uma conferência com um médico nos Estados Unidos que estava lá dando uma palestra, não sei sobre que assunto, e dentro das suas apresentações estava lá a chamada dizendo que aquele médico havia sido médico de pelo menos uns 2 presidentes americanos. E aquilo atraiu muita gente, E lá na palestra, num determinado momento da palestra, o médico disse assim: olha, me lembrem que no final dessa palestra eu vou dizer para vocês o segredo da minha longevidade. O segredo da minha vida abundante, da minha vida longa.
E aquilo despertou a curiosidade do auditório. Todo mundo ficou atento às palavras que aquele homem estava proferindo naquela conferência. E a conferência seguiu. O assunto não era tão interessante, mas todo mundo ficou, né, empolgado para saber o segredo do sucesso. E lá no final da palestra, o homem disse assim: olha, como eu prometi a vocês, agora eu vou contar o segredo da minha longevidade, da minha saúde. Todo mundo com o olho arregalado, e ele diz assim: bebam 8 copos de água todos os dias, que vocês vão chegar na idade que eu cheguei até aqui. Muito obrigado, pode ir em paz e que Deus vos abençoe, né? O auditório não saudou aquilo com tanto entusiasmo como imaginou o médico, né, que poderia produzir nos seus ouvintes. Por quê? Porque a gente tem aquela imagem conosco de que a longevidade, sucesso, né, a prosperidade traz consigo algo que é muito misterioso, que tem alguma coisa, algum elemento sobrenatural, alguma coisa que faz toda a diferença. Por isso que a gente gosta de biografias, né? A gente quer saber por que o mais rico do mundo chegou, como chegou lá, por que o mais famoso, né? Qual foi a fórmula. E nós nos esquecemos, né, que a vida das pessoas, sejam elas famosas, bem-sucedidas ou não, elas trazem consigo uma história muito preciosa. Sócrates dizia o seguinte, que uma vida que não pode ser examinada não é uma vida que vale a pena ser vivida. Então, todo mundo tem em si uma história de vida extraordinária. Fazendo sucesso ou não sobre a perspectiva do mundo, é interessante a gente olhar a trajetória, né, a vida que cada uma das pessoas traz consigo. Capítulo 3 de Filipenses, nós temos caminhado com essa perspectiva, examinando a vida do apóstolo Paulo. Desde o início do capítulo, Paulo está fazendo um apanhado da sua biografia espiritual. Nós vimos do verso 1 até o verso de número 11, como ele tratou com o seu passado, né? Quando ele falou da sua história como um homem que procurou durante todo o tempo viver de forma irrepreensível pela lei, tentando encontrar uma perfeição, né, na exatidão da lei, sem ter alcançado, de como a sua vida foi transformada, né, naquela estrada de Damasco, quando ele diz que, julgando que perdeu tudo, ganhou tudo quando foi encontrado por Cristo. E a trajetória biográfica continua no capítulo 3. Se vocês olharem o verso 17, né, até o verso de número 21, Paulo vai falar um pouquinho sobre o seu futuro, sobre aquilo que ele imagina, com a certeza que tem de que acontecerá com ele, né, quando estiver na glória. Mas do verso 12 até o verso de número 16, nos é permitido então enxergar nessa observação biográfica como é o presente do apóstolo Paulo, como ele encara a sua vida presente da perspectiva do Evangelho. E Paulo então olha para a sua vida presente e ele diz que considera a sua vida como uma corrida. Ele vê a si mesmo e vê todos os cristãos como atletas que estão participando de uma mesma prova, que tem o mesmo objetivo a ser alcançado, o mesmo prêmio a ser ganho. E ele diz que, olhando para a vida dessa forma, né, há uma metáfora, né, para a vida cristã vitoriosa, né, para aqueles que foram chamados pelo Evangelho, que foram despertados pelo Evangelho para pertencer, né, ao povo do Senhor e caminhar em direção à glória proposta por Cristo Jesus. A vida de Paulo
ele vê a sua história como um padrão apostólico que serve para todos os crentes. Por isso que ele continua aqui o seu testemunho pessoal, né, que foi iniciado no verso de número 4, mas ele compartilha agora conosco as suas determinações para o restante da sua vida terrena, como a sua experiência, né, de vida no presente, né, uma vida que é capacitada pela glória do Evangelho, como ela é, de alguma forma, normativa para a vida dos demais crentes. E é interessante quando nós olhamos essa perspectiva paulina, porque Paulo não está aqui se colocando como alguém que é a referência, a autoridade, né, o suprassumo da vida cristã, mas ele está se enxergando como um irmão mais velho que está instruindo irmãos mais novos a respeito do sucesso na vida cristã. Ele vai oferecer para nós, irmãos, uma fórmula de crescimento sadio na fé, de crescimento sadio na vida cristã, tendo a si mesmo como um exemplo avalizado, um exemplo que está sendo trabalhado à medida que ele mesmo caminha em direção à glória. E algumas coisas que ele nos diz, né, devem ser consideradas por nós nessa sua avaliação normativa de vida. A primeira coisa que nós enxergamos, né, dessa vida cristã vitoriosa sobre a perspectiva de Paulo, é que ele nos fala sobre a necessidade de termos uma correta perspectiva de nós mesmos. Olhe para o verso 12 e para o verso 13 do texto. Ele diz assim: não que eu já tenha recebido ou que eu tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Em matéria de crescimento, em matéria de desenvolvimento, de progresso espiritual em direção à perfeição, Paulo diz que ele é companheiro nosso de jornada. Ele não reconhece a si mesmo como alguém que está em uma condição mais elevada, mas ele diz assim: olha, olhando para a minha própria vida, olhando para a minha própria experiência e para a experiência de outros crentes, eu reconheço que a nossa jornada espiritual, ela é por si só algo incompleto. Preste atenção na distinção. Paulo não está falando que a obra de Cristo, né, que o Evangelho de Cristo é algo incompleto na vida dos crentes, que a obra de Cristo é algo imperfeito aplicado à vida dos crentes, mas ele diz que a jornada espiritual de cada um dos servos de Cristo está ainda incompleta. Seria muito mais fácil para ele, como líder, como apóstolo do povo de Deus, falar para outras pessoas e se esquecer de que era também um cristão, de se permitir, né, desistir das suas metas espirituais, desistir do seu progresso espiritual e considerar a si mesmo como alguém que já tinha alcançado tudo que era possível ser alcançado na fé. Mas a Bíblia diz que a autoestima do apóstolo Paulo não permite que ele olhe para a jornada espiritual dele e de quem quer que seja com estes olhos, mas ele se coloca como alguém que é companheiro de todos os outros crentes nessa jornada incompleta espiritual e impõe a ele mesmo uma obrigação. Sabe qual é a obrigação? Buscar a perfeição em Cristo Jesus. Isso para nós, irmãos, é algo extraordinário, porque quando nós lemos as Escrituras, nós somos familiarizados com a experiência de Paulo, e Paulo é um cristão único, né? Em tudo aquilo que ele passou, em tudo aquilo que ele vivenciou, tudo aquilo que ele fez e trabalhou para o Evangelho,
Ele poderia ser muito bem alguém que descansasse sobre os louros da sua vida cristã e dissesse o seguinte: olha, eu estou aqui preso, né? Eu sou um apóstolo, eu sou um missionário, eu sou um homem do evangelho, e vocês que estão aí precisam avançar, precisam crescer, precisam se desenvolver. Mas não é isso que ele faz. A Bíblia diz que ele diz assim: olha, eu julgo que eu também não alcancei, eu não cheguei lá. Eu não posso dizer que a minha jornada é uma jornada completa, que eu já tenha obtido a perfeição. Paulo humildemente reconhece que ele ainda não alcançou todos os propósitos, todos os objetivos que Deus tinha para a sua vida. Ele diz assim: eu ainda prossigo para o alvo, e o meu alvo é ser perfeito. E a ideia de perfeição que ele propõe aos filipenses e propõe a cada um de nós, significa que o objetivo de Deus é que nós sejamos cada dia mais parecidos com a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Que Cristo seja formado em nós cada dia mais. Esse é o propósito da perfeição do Evangelho em Cristo Jesus. Mas, irmãos, longe daquilo que muitas vezes nós pensamos, né, ou imaginamos, ser cristão não é nada fácil. Porque a Bíblia diz que nós vivemos em um ambiente que trabalha contra a fé, né, em um ambiente que traz suspeitas à fé. Eu comecei aqui o nosso culto hoje falando sobre a experiência da fé, que não é uma experiência de redoma, que não é uma experiência de estufa. A vida cristã, ela é algo real, ela é uma experiência dura, difícil. Ter Cristo Jesus formado em nós não é algo fácil de ser vivenciado, não é algo fácil de ser experimentado. E Paulo diz: olha, eu particularmente digo para vocês que eu ainda não alcancei, eu ainda não sou parecido com Cristo Jesus o suficiente, eu ainda não sou perfeito, eu sou companheiro de vocês nessa jornada. Eu também preciso cada dia mais ter a imagem de Jesus sendo formada em nosso coração. Paulo diz assim: olha, eu não cheguei lá, eu ainda estou a caminho do alvo, do plano e do propósito de Deus para as nossas vidas. E isso, irmãos, precisamos constantemente lembrar, porque às vezes nós tratamos a nós mesmos como pessoas que já experimentam do Evangelho tudo que o Evangelho tem para oferecer, e isso não é verdade. E às vezes nós olhamos para os outros e nós aguardamos ou esperamos dos outros que os outros sejam perfeitos, e nós nos esquecemos que os outros estão na mesma jornada espiritual que nós. Os outros têm a imagem de Cristo sendo formada na vida, no coração deles, e eles ainda não alcançaram o alvo e o propósito de Deus para as suas vidas. Precisamos ter uma visão, uma perspectiva correta de nós mesmos, mas nós precisamos também ter uma visão e uma perspectiva correta da caminhada, da jornada espiritual daqueles que estão conosco nessa caminhada em direção à glória. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que Paulo nos diz como requisito de uma vida cristã vitoriosa é que nós precisamos de um único zelo de mente. Ele diz assim: olha, eu não recebi, não julgo que obtive a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Uma coisa, somente uma coisa eu faço: eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Quando nós olhamos para a carta aos Filipenses, se há uma atividade recorrente na linguagem do apóstolo Paulo, é a necessidade do progresso cristão.
E em todo tempo o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles crentes, para quem escreve: fiquem firmes, sejam fiéis, permaneçam firmes. Há muita coisa ainda para ser vivida, há muita coisa ainda para ser experimentada. Paulo está dizendo, irmãos, que não há espaço na carreira cristã para indolência. Ser cristão é um trabalho contínuo, é um trabalho árduo, é um trabalho duro. A santificação não permite que nós abdiquemos das nossas atividades espirituais, dos nossos exercícios espirituais, do chamado que Deus faz para nós, de vivermos a sua vontade. É por isso que Paulo diz assim: nós precisamos eleger algo que seja um zelo único da nossa mente. Ele diz assim: existe uma coisa que eu faço, é para o alvo que eu vou viver, para a vontade de Deus, para a glória do Senhor, para que Cristo Jesus seja formado na minha vida. E ele diz assim: olha, e eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Quando nós consideramos, né, nessa a menção que o apóstolo Paulo faz, né, como muitas vezes, né, o passado, irmãos, pode dificultar o nosso esforço em direção à vontade de Deus, como o passado pode tornar o nosso futuro um futuro também difícil. Como crentes, nós precisamos ter uma perspectiva correta daquilo que para trás vai ficando da nossa vida. Quantas vezes nós percebemos que o luto, né, na vida de algumas pessoas fazem com que essas pessoas vivam, sejam moradoras do passado. Às vezes é uma amargura, né, de alguma coisa que aconteceu conosco em algum momento da nossa vida, e aquele recorte do passado é uma vida, é algo que nos aprisiona. Às vezes, como crentes, nós encontramos pessoas, né, que se recusam a descansar sobre o perdão de Deus para os seus pecados do passado, porque consideram que coisas que fizeram no passado são coisas tão perniciosas, tão abomináveis, que se recusam a crer que o perdão de Deus cobre multidão dos nossos pecados. O apóstolo Paulo diz assim: olha, se há alguma coisa que eu faço, é que há algo que motiva a minha vida, é prosseguir para a frente, para o alvo, e me esquecer das coisas que para trás ficam. E isso requer de nós determinação, isso requer de nós esforço, isso requer de nós perseverança. Deixar que as coisas fiquem para trás e avançar em direção, né, àquilo que é o alvo, aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Como temos lidado com isso, né? Qual é o nosso alvo? Qual é aquela coisa zelosa, né? O zelo que enche a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, né, pela presença do Senhor? O que nos motiva, né, como alvo e princípio da nossa vida? Terceira coisa que o apóstolo Paulo nos diz nesse texto, como segredo dessa vida cristã vitoriosa, é que nós precisamos ter um desejo que seja cativante na nossa vida. No verso 14 ele diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se há algo impressionante, né, na palavra do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a sua descrição da vida presente, que ele fala sobre o objetivo, ele fala sobre o prêmio, mas Paulo não nos diz em nenhum momento qual é o objetivo e qual é o prêmio daquilo que ele está falando. Ele não diz assim: olha, o objetivo é esse,
o prêmio é aquilo outro. Não é, irmãos, que isso não esteja presente, essas coisas não estejam presentes no texto, mas o que nos surpreende na descrição do apóstolo Paulo é que de repente ele vem falando sobre essas coisas e de repente esse cenário terreno, com todos os seus esforços, com todos os sofrimentos, com todos os sacrifícios que marca a nossa jornada nessa vida, é sufocado pela glória celestial. Ele diz assim: olha, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o objetivo, esse é o prêmio. A glória de Deus, a presença do Senhor, é isso que enche a mente do apóstolo, é isso que enche o seu coração. Escrevendo em Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo descreve o futuro daqueles que perseveram na fé, daqueles que caminham na fé, dizendo o seguinte: olha, eu considero que os sofrimentos do mundo presente não se podem comparar com a glória a ser revelada em nós, em Cristo Jesus. Os sofrimentos, as dificuldades, as lutas da vida presente não se podem comparar com a glória a ser revelada em nós, em Cristo Jesus. Há uma imagem no livro, na obra de J.R. Tolkien, sobre o Senhor dos Anéis, principalmente quando ele está falando sobre o fim da história, no retorno do rei, quando ele narra a morte de um dos personagens principais da sua ficção, no dia em que o rei dos homens morre, Aragorn. E ele fornece uma imagem comovente da glória, da morte desse grande homem, desse grande rei da sua ficção, depois das lutas que enfrentou contra o mal na Terra-média. Quem viu o filme, quem leu os livros, sabe que Aragorn foi alguém que lutou contra tudo e contra todos, mas principalmente lutou contra os seus próprios demônios, como alguém que era herdeiro, do último rei que fracassou. Ele tinha medo, mas a história diz que esse homem persevera, que esse homem prossegue, e quando ele morre, no final da história de Tolkien, ele registra uma imagem de glória na morte desse homem, dizendo o seguinte: olha, em seguida, uma grande beleza foi revelada nele, de modo que todos que o viram com admiração, pois eles viram a graça da sua juventude, o valor da sua masculinidade, a sabedoria e a majestade da sua idade. Todas essas coisas estavam misturadas nele, e por muito tempo ele foi uma imagem dos reis dos homens, de glória, de uma glória não diminuída antes da ruptura do mundo. Essa imagem que o apóstolo Paulo traz para a sua experiência cristã e para a experiência de todos aqueles que estão na mesma jornada de fé. Ele diz assim: olha, nós prosseguimos. O alvo é a soberana vocação em Cristo Jesus. Haverá um tempo em que todas essas coisas que nós enfrentamos nesta jornada, nessa vida, ficarão para trás, por causa do objetivo, por causa do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E por fim, Paulo então começa a concluir o seu argumento, falando sobre a segurança que ele tem, de poder viver naquele presente com essa expectativa de glória. E ele está dizendo: olha, isso aqui não é um tiro no escuro, isso não é um salto no escuro. Nós temos certeza, nós temos segurança. Sabe por quê? Paulo diz: porque esse é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O chamado de Deus para nós é esse.
Quando nós pensamos, né, no que é o chamado, no que é a vocação, esses são termos que muitas vezes, como crentes, nós nos referimos de forma, às vezes até tão simplista, né, de forma tão superficial, e às vezes elegemos propósitos errados para a vocação. Há muitos crentes que pensam que o chamado de Deus, que a vocação de Deus é um convite para privilégios. Quando Deus me chama, Ele me chama para me abençoar, Ele me chama para me preservar do mal, Ele me chama, né, para ser vitorioso sobre todas as coisas nesse mundo. E esse não é, irmãos, o propósito do chamado e da vocação de Deus em Cristo Jesus para nós. Chamado, vocação, significa poder de Deus sobre as nossas vontades, fazendo com que a sua vontade prevaleça sobre as vontades do seu povo. Por isso que quando Paulo vai concluir a sua a apresentação do presente na sua vida, ele diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. É estranho, não é? Porque ele começa dizendo o seguinte: eu julgo que não sou perfeito, não alcancei a perfeição. Termina dizendo o seguinte: mas nós que somos perfeitos, vamos andar dessa forma. Estranho, não é? Por que Paulo está dizendo isso? Ele diz que não é perfeito e depois diz que é perfeito. Que estranheza de termos é esse no seu entendimento de vocação? Vou explicar para os irmãos o que Paulo está dizendo. Ele está usando aqui, como eu disse para vocês, uma linguagem do mundo atlético dos seus dias. A palavra, a expressão somos perfeitos, né, em grego literalmente significa maduros. Somos amadurecidos. E ser amadurecido aqui é o adjetivo que o apóstolo Paulo usa, que corresponde ao verbo que ele usou no verso de número 12, ser perfeito. Ambos os verbos têm linguagem atlética, porque ser perfeito no mundo antigo significava ser coroado como um vencedor, alcançar o prêmio. Era por isso que os corredores corriam, para receber a coroa de louros. Ser perfeito ou amadurecido significava ser apto para o treinamento. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: nós precisamos ser perfeitos, nós precisamos ganhar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós não alcançamos isso, nós seremos coroados algum dia, mas para que nós sejamos coroados, sabe o que é que precisa? Que nós sejamos capacitados para isso, treinados para isso, porque a maturidade envolve riscos. Treinar é algo duro e difícil, não é? É algo que requer disciplina, compromisso, comprometimento, alvo, propósito. A vida com Deus é assim. Nós estamos caminhando para a coroa, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas enquanto esse prêmio não chega, nós estamos sendo treinados pelo Senhor para que recebamos das suas mãos o prêmio, né, na linha chegada, na reta final da nossa jornada de fé nessa vida. James Garfield foi presidente dos Estados Unidos. E antes de ser presidente dos Estados Unidos, Garfield foi diretor de um colégio no interior dos Estados Unidos, no estado de Ohio. E ele contou nas suas memórias um episódio muito interessante que aconteceu com ele. Diz que um dia, um pai de um aluno chegou até ele
era um homem rico, e disse para ele o seguinte: olha, Dr. Garfield, meu filho está aqui, e eu queria saber do senhor se é possível que a jornada pedagógica do meu filho aqui seja suavizada. Será que é possível tornar o caminho do aprendizado do meu filho aqui mais fácil? O Dr. Garfield olhou para ele e disse assim: é possível sim. É possível que a caminhada dele seja tornada mais fácil. Mas antes eu quero lhe dizer uma coisa. Ele diz assim: Deus leva 100 anos para produzir um carvalho e leva 2 meses para produzir uma abóbora. Você tem que escolher o que é que você quer que o seu filho seja nesse processo educacional. Quer que ele se torne alguém nobre no processo? Ou você prefere que ele se torne alguém cujas facilidades encurtem o seu caminho nessa jornada? Isso deveria nos lembrar, irmãos, que todos nós, sem exceção, estamos na mesma corrida. Não importa se sejamos pastores, presbíteros, diáconos, não importa quantos anos nós temos, não importa em que altura da jornada nós estamos. Alguns já estão quase completando a sua jornada, outros estão começando a sua jornada. Mas o processo educacional é impreterível para cada um de nós. Deus está nos treinando para prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E esse treinamento não é opcional. Dele fazem parte todas as lutas, todas as dificuldades, adversidades que nós enfrentamos nessa vida. Porque é assim que a glória do Senhor se revela em nós, de glória em glória, até que nós estejamos para todo sempre na glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas cabe a nós, escolher de que forma nós vamos passar por isso. Você quer ser alguém treinado por Deus? Ou você acha que pode fugir dessa caminhada? Porque no final das contas, não é? Ou não basta apenas 8 copos de água por dia, como segredo do sucesso, da longevidade e do progresso. Na conta de Deus se requer muito mais, uma vida toda, para que a glória do Senhor forme em nós a imagem e a semelhança do seu Filho, Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra encontre um lugar sempre oportuno nos nossos corações.